Olá, meus queridos, meus irmãos, meus amigos. Estamos aqui novamente para continuarmos nosso estudo da Bíblia, nossas orações, a nossa conexão com Deus. Então, esse tempo de conexão é um tempo para a gente se conectar com Deus. Eu costumo dizer, nosso Deus é um Deus de relacionamento. Deus quer se relacionar conosco. Deus não quer simplesmente nos salvar para que a gente não vá para o inferno. Deus quer ter relações conosco. Deus quer que a gente realmente cresça, que a gente aprenda com Ele, que a gente cresça e que a gente influencie outras pessoas também. É isso que Deus quer de cada um de nós, ok? E hoje nós vamos ver aqui um exemplo das pessoas que foram influenciadas e que influenciaram outros também. Eu estou estudando com vocês alguns personagens que tem na Bíblia. E hoje nós vamos pegar um do Novo Testamento. Era um cara assim que muita gente não gostava dele. Sinceramente, o pessoal da cidade dele não gostava dele e tal. E ele também era um cara baixinho. É o que a Bíblia fala. Nós vamos conversar sobre Zaqueu. Tá? Essa figura de Zaqueu, você vai encontrar ele lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 9. Vai falar sobre ele. E eu digo para você uma coisa, para você ter um bom relacionamento com Deus, para você aprender a se relacionar com Deus, a primeira coisa que você precisa é ler a Bíblia. Comece com o Novo Testamento, leia um capítulo por dia, aí você fala, mas eu não tenho Bíblia. Você tem um celular, baixa um aplicativo no teu celular, é simples de tudo, e você vai poder estar lendo a Bíblia todo dia. E assim você vai se aproximando de Deus, aí você vai orar e você vai começar a ter um relacionamento com Ele. Ok? Mas vamos para a história de Zaqueu. Então, esse Zaqueu, o que ele era? Ele era um cobrador de impostos, mas não era somente cobrador de impostos. Zaqueu, ele era o maioral, então, ou seja, ele era o chefe dos cobradores de impostos daquela cidade, lá de Jericó. Então, Zaqueu, ele era o chefe deles ali tudo, e vou falar uma coisa para vocês, ninguém suportava cobrador de imposto. Porque o que acontecia? O cobrador de imposto, ele era alguém que era um judeu, da tribo de Israel, e ele cobrava os impostos para entregar para os romanos. E parte desse imposto ele ficava para ele tinha uma comissão de impostos. Então, na verdade, ele ganhava dinheiro com isso. Então, isso fazia com que as pessoas ficavam com mais raiva ainda dele, porque além dele estar cobrando imposto, as pessoas não gostam de pagar imposto, e ainda esse imposto ia tudo para o governo que estava dominando eles, para o Império Romano. Então, essa é a situação onde a gente vê a história de Zaqueu, nessa situação toda. Mas vamos lá, vamos ver o que acontece com Zaqueu. Tá? Então vamos lá, versículo 1 e 2, ele começa falando sobre Zaqueu. Entrando em Jericó, Jesus atravessava a cidade. E eis que um homem chamado Zaqueu, que era maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então aqui a gente vê a primeira situação, Então, onde Zaqueu morava? Jericó. O que ele fazia? Era chefe da coletoria de impostos. E o que mais? Ele era de baixa estatura. Quer dizer, Zaqueu era um baixinho, Então, ele era isso. E dentro dessa situação dele, Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus, assim como muitas outras pessoas tinham ouvido falar de Jesus. E uma coisa assim que é interessante quando você analisa a vida de Zaqueu, é que muitas pessoas puderam tocar em Jesus, como é o caso da mulher do fluxo de sangue, que a gente vai estar conversando com ela também um dia desses, Outras pessoas tocaram em Jesus, Maria que lavou os pés de Jesus, então várias pessoas puderam tocar em Jesus. E Zaqueu, ele também queria fazer isso, Só que tinha algumas coisas que estavam impedindo ele, para ele chegar até Jesus nesse dia aqui. Então, onde Jesus ia, tinha toda uma multidão que ia junto. Aquelas pessoas que uns iam para ver, uns realmente estavam seguindo ele, os ensinamentos deles, e a grande maioria é a turma do que vai para ver o que está acontecendo. Aquela turma que vai para ver milagre, para ver as coisas acontecerem, mas que não tem compromisso, que não querem ter compromisso com Jesus, só querem estar vendo o que está acontecendo. Eles querem as bênçãos, mas não querem o dono da bênção. Então, Zaqueu teve uma dificuldade para encontrar com Jesus. Então, o verso 3 que nós lemos aqui diz que ele procurava ver Jesus. Só que por causa da estatura dele, ele não conseguia ver. E eu acredito também que naquela multidão de gente, a hora que viu que era o cobrador de impostos que estava ali, ele devia levar cotovelado, empurrão, tudo para não chegar perto, porque ninguém suportava o cobrador de impostos.
E essa era a situação dele, né? Mas daí, vamos ver qual que foi a artimanha que ele fez, né? O que Zaqueu fez para poder enxergar Jesus, e que talvez que Jesus pudesse ver ele também. Está lá no versículo 4. Olha o que ele fala. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Então, olha, ele pulou uma estratégia. Bom, já que eu não posso entrar no meio da multidão, eu estou vendo ali para onde Jesus vai passar, eu vou correr lá na frente e vou esperar ele lá. Mas mesmo esperar ele lá, tem muita gente. Não, para lá, estou vendo lá uma árvore, eu vou subir naquela árvore e de lá de cima eu vou ter uma visão privilegiada. Eu vou poder ver Jesus passando. E assim ele fez. Ele não se importou, que ele era o principal dos coletores, se importou com nada disso, não. Ele simplesmente correu, foi lá e subiu na árvore. Né? E o que acontece na sequência, né? No versículo 5. Olha o que acontece. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-me: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em sua casa. Glória a Deus. Olha que coisa maravilhosa, né? O que aconteceu com Zaqueu. Então, ele vai para aquele lugar, ele sobe na árvore, ele só queria ver Jesus. Jesus não precisava falar nada com ele. Mas o que acontece? Quando está passando, Jesus olha Zaqueu e vê tudo o que ele estava fazendo para poder ver Jesus. E Jesus olha para ele, né? Quando Jesus olha para ele, Jesus dá uma ordem para Zaqueu. Zaqueu, desça depressa. Desce daí, vem cá. Né? Não é que Jesus estava com medo dele cair da árvore, nada disso não. Jesus fala para ele, desce daí. E o que acontece com Zaqueu? Zaqueu obedeceu a ordem na hora. Desceu, como diz, né? Ele desceu a toda pressa. Ele correu para Jesus. Aqui a gente começa a fazer uma análise da vida de Zaqueu. Né? Fora essas questões dele aí, do que ele fazia, tudo. Mas quando Jesus falou para ele, desce depressa e vem, porque eu vou da tua casa hoje, ele desceu rápido, ele desceu depressa. Por quê? Porque Zaqueu queria ter um encontro com Jesus. Zaqueu não queria simplesmente ficar vendo Jesus passar. Ele tinha ouvido falar tanto já de Jesus, que ele queria Jesus na vida dele. Ele queria fazer parte daquilo que estava acontecendo. Então a gente vê uma pessoa assim, vamos dizer assim, do alto escalão do governo, sobe numa árvore para poder ver Jesus que está passando, e Jesus vai e chama ele. E quando Jesus chama ele, ele desceu rápido. Por quê? Porque ele ia receber Jesus. E ele recebeu com alegria. Então quando a gente fala assim, né, de receber Jesus, de entregar nossa vida para ele, isso é um ato de alegria. Porque Jesus morreu por nós na cruz. Então Jesus morreu, ele padeceu tudo aquilo, depois ele ressuscitou. Então ali os nossos pecados foram perdoados. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, a minha vida passa a ser uma vida de alegria. Eu, né, abrindo parênteses aqui, né, lembro do dia que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu estava sozinho em casa, né, tinha conversado com as pessoas falando para mim, olha, você tem que entregar a tua vida para Jesus, você precisa disso e tal. E eu não sabia o que eu fazia. Aí o que eu fiz? Eu cheguei em casa à noite e falei assim, Deus, eu não sei direito o que é esse negócio de entregar a vida para Jesus, como que é esse trem, que negócio é esse, mas eu quero sair para mim também, já que meus amigos têm, eu também quero. Gente, essa foi minha oração. Entreguei minha vida para Jesus, deitei, dormi. No outro dia, a hora que eu acordei, eu estava numa alegria tão grande, eu estava com um sorriso tão bom aquele dia. Por quê? Porque Deus finalmente tinha entrado na minha vida. Finalmente o vazio que eu tinha foi preenchido naquele momento. Jesus estava morando comigo. O Espírito Santo veio habitar em mim. E a partir daquele dia, isso já faz algum tempo, tá? Faz mais de 40 anos que aconteceu isso na minha vida. E desde aquele momento, eu jamais pensei em deixar Jesus. Jamais pensei em largar a mão disso. Porque eu sei como é bom viver. Que bom que é viver com Jesus. Mas vamos voltar para o Zaqueu aqui, né? Então, Zaqueu, ele desceu com toda a pressa, porque ele queria estar com Jesus, ele ficou alegre com aquilo. Outra coisa que a gente vê também, Zaqueu, ele deixou os embaraços, aquele que estava embaraçando a vida dele, para ele chegar até Jesus, ele corre para Jesus. Então, o primeiro embaraço, ele não conseguia chegar na multidão. Segundo, ele teve que correr à frente. Terceiro, ele teve que subir na árvore, teve que descer da árvore. Tudo aquilo, são embaraços que ele foi deixando para trás, para ele estar com Jesus. Por quê? Jesus falou, eu vou ficar em sua casa. Olha que maravilha, né? Você ter Jesus morando na tua casa,
Se bem que foi só por um dia, né, aquele momento que Jesus estava passando ali, mas você já parou para pensar em chamar Jesus para morar na sua casa? O que vai mudar na tua casa isso acontecendo? Que bênção que é! Né? E assim foi na vida de Zaqueu. Zaqueu chamou, né, Zaqueu desceu e Jesus, Zaqueu, eu vou para a tua casa. E vamos lá, né? O que mais que aconteceu? Quando Zaqueu fez isso, aí começou a aparecer aqueles que falam mal. Eu não sei você qual foi a tua experiência quando você entregou a tua vida para Jesus ou não, mas sempre vai aquele que vai falar, virou um crente chato. Lá veio o Zé da Bíblia. Lá veio o cara chato. Ei, né? Olha o que acontece. Zaqueu vai para casa, Jesus vai com ele. Olha o versículo 7, o que está acontecendo com Zaqueu. Né? Ele desceu, tal, recebeu Jesus. Os que viram isso murmuravam, que viram Zaqueu indo, né, com Jesus indo para a casa dele. O que eles murmuravam dizendo? Que ele se hospedara com um homem pecador, que Jesus estava na casa de um pecador. Começaram a falar mal de Jesus, porque para eles Zaqueu não era digno de Jesus. Então as pessoas ficam falando mal, já começa, né? É desse jeito, né? Está na casa do pecador, então sempre vai ter o fariseu, né? E Jesus veio para salvar os perdidos, não foi para outra coisa, foi para salvar os perdidos. O que mais que aconteceu, né? O verso 8, olha que interessante o que aconteceu na vida de Zaqueu. Ele diz assim, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor. Né? Então, ele foi lá na casa dele, as pessoas ficavam olhando, falando, mas o que é isso? Esse cara está junto com essa pessoa aí, onde já se viu uma coisa dessa? Né? Falando mal de Jesus e de Zaqueu. E aí, Jesus fala, ele vai e fala para Jesus, né? E Jesus fala para ele. Ele fala assim para Jesus, Senhor, eu resolvo, eu por conta própria, dar aos pobres a metade dos meus bens. E que mais? E se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Então pensa assim, uma pessoa que era um cobrador de imposto, era um cara dinheirista, era um cara que vivia em função do dinheiro, ele se converte realmente. Aqui a gente vê o coração de Zaqueu se convertendo a Jesus. Ele fala, olha, eu vou dar metade do que eu tenho para os pobres, se eu roubei de alguém, eu vou devolver em dobro, eu vou estar pagando, eu vou devolver muitas vezes mais, eu vou restituir se eu roubei alguma coisa. Então aqui a gente vê a conversão de Zaqueu. Zaqueu recebeu Jesus na vida dele. E é isso que acontece na nossa vida. Quando eu entrego a minha vida para Jesus, que eu recebo Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu tenho uma nova vida em mim. Tudo começa de novo. E as coisas mudam. E olha o que Jesus fala para ele. Hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Zaqueu estava perdido e ele foi salvo. Eu estive perdido no dia e Deus me salvou. De repente, você está perdido no mundo ainda e hoje é o dia de salvação para você. Assim como de Zaqueu. É o dia de você receber receber Jesus na tua vida. Né? Então, tudo isso eu estou aqui falando para você. Quando a gente analisa a vida de Zaqueu, a gente nota que tem todo um princípio por trás disso. Zaqueu, toda a história dele conta a história de alguém que estava perdido no mundo, rico, e precisava de quê? De Jesus na vida dele. E vou te falar uma coisa, não importa o que você tem, não importa qual religião que você seja, o vazio que você tem dentro de você só vai ser preenchido através de Jesus. É a pessoa de Jesus, quando ela entra no teu coração, entra na tua casa, né? Como Zaqueu fez. Jesus foi lá à casa dele, Zaqueu se converteu a Jesus, eu me converti a Jesus também. Quando isso acontece, o Espírito Santo vem habitar em nós. E tudo muda na nossa vida. Tudo passa a fazer sentido. Então eu quero deixar essa palavra para você, né? Nós vamos orar agora, né? Assim como Zaqueu, ele foi receber Jesus, eu também quero que você, nesse momento, esteja recebendo Jesus. Se você ainda não entregou a sua vida a Ele, esse é o momento. Assim como Zaqueu, para que Jesus venha fazer morada na tua casa, né? Que Ele venha morar juntamente com você. Então, Zaqueu, ele não mediu esforços nenhum para se desvencilhar do que ele precisava para poder ter um encontro com Jesus. Ele não mediu esforços, ele subiu na árvore, nem ligou para a reputação dele, nada. Jesus foi para a casa dele, falaram dele, tudo aquilo, ele não ligou nada para isso.
ele queria Jesus na vida dele. Então é isso que nós precisamos na nossa vida também. Você precisa de mudança na tua vida? Você precisa de Jesus. Amém? Vamos orar então? Curva a sua cabeça, né? Feche seus olhos para a gente fazer essa oração. Oração simples, uma oração de entrega para Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, no nome de Jesus, Pai, eu coloco a vida dessa pessoa que está assistindo. Senhor, essa pessoa especificamente, Deus, que ainda não tem entregado sua vida ao Senhor, Deus. Nesse dia, Pai, que o Senhor esteja tocando no coração dela, Pai. E em nome de Jesus, que essa pessoa possa agora, nesse momento, entregar a vida para Jesus, orando dessa maneira. Você pode orar repetindo após mim. Senhor Jesus, eu entrego neste momento a minha vida nas tuas mãos. E eu declaro que o Senhor Jesus é o meu único e suficiente Salvador. E eu te recebo como único e suficiente Salvador em minha vida. E eu declaro agora que todo o meu ser pertence ao Senhor. E peço a ti, venha fazer morada em mim. E que o Espírito Santo me encha todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração pela primeira vez na tua vida, né? Se você for daqui da região de Umuarama ou de outra cidade, não importa, o que eu te aconselho? Procura uma igreja onde a palavra de Deus é ensinada, para você estar participando, para você poder crescer também, para que você possa transbordar isso na tua vida, que o Espírito Santo possa transbordar sobre a tua vida e você ser bênção não somente para a tua vida, para a tua família, mas para outras pessoas também, ok? Deus te abençoe em nome de Jesus.